Olá, olá, muito bem. Estamos de volta aí para resolver mais um bloco de duas questões, as questões de número 3 e de número 4 da prova de História, segunda fase, FUVEST 2008. Vamos lá então? Vamos direto para a questão número 3, letra A? Vamos ver o que diz aqui. Durante o século XVIII na Europa, constituíram-se dois polos dinâmicos, um de dimensão cultural, representado pela França, e outro de dimensão econômica, representado pela Inglaterra. Descreva os aspectos referentes ao, letra A, primeiro polo, ou seja, França representando um polo dinâmico de dimensão cultural. Olha o que diz a nossa resolução. O século XVIII ficou historicamente conhecido como o século das luzes. Sabemos que isso remete diretamente ao quê? À corrente filosófica denominada Iluminismo. Esse primeiro polo cultural pode, portanto, ser definido como iluminismo, que foi a base de todo o pensamento racional contemporâneo. Foi base da crítica às estruturas ao antigo regime. O iluminismo foi, enfim, um verdadeiro divisor de águas, que na França, por exemplo, influenciou decisivamente a Revolução Francesa, que, como a gente sabe, é o marco do início da Idade Contemporânea. Aqui, o candidato tinha que, de fato, falar sobre o iluminismo, falar sobre o que significou a corrente iluminista, os filósofos que aparecem utilizando o pensamento racional como ferramenta prática para criticar as estruturas deterioradas do antigo regime, em que o poder político continuava sendo uma exclusividade da nobreza, e a burguesia, tão estruturada, tão bem desenvolvida, tão enriquecida pelo comércio, não tinha acesso a esse poder. Portanto, é disso que ele fala, século XVIII, polo cultural, o iluminismo, beleza? A letra B fala do segundo polo. O segundo polo, ele é econômico e, como a gente viu, ele é representado pela Inglaterra. O que fica caracterizado? Fica caracterizado pela Revolução Industrial, que, como a gente sabe, teve início, começa na Inglaterra, depois se propaga ao longo do século XIX por outros países da Europa, também na América. Estados Unidos no começo, né? Teve início na Inglaterra do século XVIII e mudou radicalmente as estruturas socioeconômicas. Uma vez, porque socioeconômica? Sociedade e economia. Vamos lá? Uma vez que a industrialização trouxe a formação de uma nova classe social. Está aí a transformação da estrutura social. Uma nova classe social, o proletariado urbano, surgiu. E também a necessidade que houve de se rever os conceitos econômicos até então predominantes, que era exatamente o mercantilismo, já que era necessário garantir o funcionamento pleno dessa nova fase do capitalismo que acabava de nascer. Do que eu estou falando aqui, gente? O exemplo vem logo a seguir. Basta lembrarmos de como a industrialização fez com que a Inglaterra se tornasse uma das grandes defensoras, uma defensora fervorosa da abolição da escravidão. Que surto de humanismo recaiu sobre os ingleses do nada? Não, gente, não é surto de humanismo, não. O que ocorre é que os caras estavam de olho no mercado consumidor que se formaria caso os trabalhadores escravos se tornassem assalariados. É óbvio, o trabalhador escravo não recebe salário. Se ele não recebe salário, ele não é um consumidor em potencial. E a gente sabe que a Revolução Industrial também é uma revolução porque permitiu uma ampliação gigantesca da capacidade produtiva. Então, portanto, também era necessário que se ampliasse a capacidade de despejar essas mercadorias e de que houvesse, de fato, uma forte compra, né? Uma forte procura por essas mercadorias. Então só tem um jeito: transformar os trabalhadores escravos em assalariados. Legal? Muito tranquila essa, hein, galera? Vamos ver a questão número 4? O estabelecimento dos franceses na Baía de Guanabara, em 1555, é entre outros tantos episódios que ilustram as relações entre a França e as terras americanas que pertenceram à coroa lusitana durante os 3 primeiros séculos da colonização. A A pede que a gente explique o que levou os franceses a se estabelecerem pela primeira vez nessas terras. E é óbvio que a resposta é samba, carnaval, mulatas, Rio de Janeiro. Como eles escolheriam outro lugar? Bom, mentira, gente, a gente ainda não tinha o Pão de Açúcar, a gente ainda não tinha o Cristo Redentor. Então, o que levou os franceses a invadir a América Portuguesa? Vamos ver aqui a resolução? A invasão francesa da América Portuguesa está ligada aos interesses expansionistas dos Estados nacionais europeus. Primeiro motivo, gente,
tem que lembrar o que acontecia na Europa. Os Estados Nacionais Europeus são todos eles orientados, olha lá, orientados pela política econômica do mercantilismo. O que é o mercantilismo? Alguns requisitos para que o mercantilismo possa existir são fundamentais, tais como a acumulação de metais preciosos, normalmente isso se dá através da colonização, a balança comercial favorável, normalmente através do protecionismo alfandegário, ou seja, criar taxas, impedir a entrada livre de mercadorias, etc. Nesse episódio fica claro também o questionamento que se fez da legitimidade do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado, como a gente sabe, entre Portugal e Espanha, e dividiu as terras descobertas apenas entre os monarcas desses dois países, Portugal e Espanha, enquanto os demais países europeus também se desenvolvem dentro dessa mesma lógica mercantilista. O que isso gera, galera? Isso suscita rivalidade entre esses países. Daí também a invasão francesa no Brasil, ou melhor, na América Portuguesa. Brasil não existe, porra. No que tange à religião, podemos mencionar o caos que foi gerado pela Reforma Protestante. Havia interesse por parte daqueles huguenotes franceses de se estabelecerem na América como forma de fugirem dos conflitos religiosos que se espalharam por toda a Europa, ok? Muito bem, a B diz o seguinte: cite e caracterize uma outra tentativa francesa de ocupação na América Portuguesa. E aí a galera costuma lembrar mesmo do Maranhão, né, que foi a outra grande invasão francesa, ainda que não tenha durado tanto tempo assim. A nova tentativa de invasão não foi duradoura, cerca de 3 anos, e foi realizada no Maranhão, o que eles chamaram de França Equinocial. Assim como a invasão holandesa, essa invasão francesa no Maranhão se insere naquele período conhecido como União Ibérica, em que, na prática, o controle de Portugal passou ao rei da Espanha. O que isso gera? Enfraquecimento das estruturas coloniais, os portugueses não conseguem dar conta, blá blá blá. Isso permite um certo desguarnecimento, o que facilita a invasão francesa. Legal? Então tá bom, galerinha. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco de questões. Legal? Bye, bye!